O encontro de hoje é o segundo encontro técnico do Programa Incluir deste ano de 2012. Nós começamos com esse processo com os interlocutores em 2011, no começo do ano, quando nós percebemos que teria que ter uma pessoa em cada escola para conseguir dar conta da capilaridade da rede para tratar esse assunto que é a inclusão de pessoas com deficiência. Então nós pedimos que cada escola indicasse um funcionário do seu quadro de colaboradores que seria capacitado e participaria como interlocutor desse programa. As escolas escolheram, os diretores escolheram com base na afinidade da pessoa com o tema, na formação da pessoa, na disponibilidade para encarar desafios, enfim. Tem pessoas das mais variadas áreas, então a gente tem docente, coordenador pedagógico, coordenador técnico, bibliotecário, analista de qualidade de vida, enfim, temos uma variedade de perfis, então é um grupo bem heterogêneo e que a gente acha que enriquece muito esse processo, porque são várias experiências diferentes num só lugar. O Senai São Paulo tem 90 escolas espalhadas por todo o estado. Nós temos 88 interlocutores, 2 interlocutores se respondem por 2 escolas. Esse interlocutor é o ponto focal da escola. Então, tem alguma dificuldade, aconteceu alguma coisa, alguém tem alguma dúvida, algum procedimento, alguma providência a ser tomada, o interlocutor é a pessoa a ser chamada. Ele tem um papel muito importante na sua escola, que é levar todas essas informações, disseminar dentro da sua unidade. São 90 unidades do Senai no estado de São Paulo, então a gente não conseguiria atingir todo mundo tentando falar com cada escola de uma vez. Então, esses interlocutores são multiplicadores dessa informação e eles também têm o papel de sensibilizar suas equipes, de informar e ser um ponto de referência dentro da sua escola em relação à inclusão de pessoas com deficiência. E fazer essa ponte com a sede, com quem precisar para conseguir resolver as questões ligadas à inclusão do aluno com deficiência. As escolas Senai, principalmente em São Paulo, entraram decididamente na questão da inclusão. Para ter uma ideia, o ano passado foram matriculados mais de 5.600 alunos com todos os tipos de deficiência em todas as escolas e em todas as modalidades de curso. Então é uma procura grande, essa procura tende a aumentar e as escolas têm que se preparar. Então a gente faz esses encontros para capacitar os interlocutores. Hoje o nosso foco é tecnologia assistiva e gestão tecnológica. Então o pessoal está rodando pela escola, vendo o que a escola está fazendo em termos de tecnologia assistiva, está discutindo a importância disso na vida da pessoa com deficiência e sempre com foco na profissionalização. Então este segundo encontro do Senai, do projeto Incluir, voltado para a tecnologia assistiva, é mais uma iniciativa extremamente importante nessa luta de todos nós pela inclusão, particularmente pela inclusão no mundo do trabalho das pessoas com deficiência. Nós sempre falamos da importância da capacitação técnica e para isso é óbvio, é necessário que as instituições que capacitam tecnicamente as pessoas, os trabalhadores, sejam instituições inclusivas. O Sistema S, de um modo geral, tem sido objeto de algumas críticas, no sentido de que nem sempre ele esteve atento à necessidade de promover as adaptações necessárias para quebrar as barreiras e tornar os seus cursos acessíveis. Mas felizmente essa realidade vem mudando e não é de hoje. E um exemplo importante é este do Senai, e isso que está acontecendo aqui hoje faz parte de um projeto mais amplo, em que os números são a prova de que as coisas estão andando bem. Nós ouvimos hoje nesse encontro que tem havido um crescimento bastante importante do número de alunos com os mais diferentes tipos de deficiência que hoje frequentam os cursos de capacitação técnica oferecidos pela instituição. Ainda assim, eu acho que temos que estar sempre atentos para alguns aspectos que são desafios e são questões a serem vencidas, como, por exemplo, o de sermos capazes, no Sistema S do Senai em particular, ser capaz de atrair e ter como seus alunos aquelas pessoas que estão hoje mais excluídas, particularmente aquelas pessoas em situações de vulnerabilidade maior,
os jovens mais pobres, que têm dificuldade de acesso ao ensino regular e, mais ainda, ao ensino profissionalizante. Essa unidade começa a trabalhar com a questão da deficiência em 1995. Isso foi decorrente de termos tido aqui 18 matrículas de pessoas cegas, que vieram para cá. Em Itu nós tínhamos um fenômeno, quando eu assumi essa escola, que estava relacionado, nós temos muitas vagas na escola, mas grande parte do contingente que vinha se candidatar às vagas na escola eram reprovados no processo seletivo. Não tinham nota mínima, isto é, o nível de escolaridade não correspondia, o documento de escolaridade não correspondia com o conhecimento efetivo, com o que deveria conhecer. Daí decidimos, à época, montar aqui programas de recuperação escolar. Montamos, junto com a prefeitura, 47 salas de aula, das quais 20 funcionaram nesse prédio, e 27 em igrejas, creches, espaços públicos, inclusive de várias bandeiras religiosas, para fazer educação profissional, educação básica de ensino fundamental e médio para essas pessoas, na marca do Telecurso 2000, que é um supletivo. Nesse trabalho, escrevemos perto de 1.300 pessoas, no município de Itu. Dessas 1.300 vieram 18 pessoas cegas, que souberam do programa pela convivência com outras pessoas e vieram aqui e queriam se inscrever para fazer o ensino médio. Esse grupo, no procedimento educacional, tem um processo que diz, ele faz a inscrição, ou pede a matrícula, o diretor faz o deferimento. Quando recebi o deferimento, em todos constava deficiência visual, cegos, outros baixa visão, outros retinose pigmentar, enfim, cada um com a sua patologia. Eu decidi aceitar todas as matrículas, honestamente. À época eu não conhecia o que era sistema Braille, o que era um material adaptado, porque, como a maioria das pessoas, não convivi com deficientes no meu período escolar. Então, mesmo tendo feito curso primário, ginasial, colégio, antigo, atual fundamental e médio, curso superior, não convivi. Então isso também foi uma grande novidade. E ao recebê-los, imperou, acredito que em mim, o compromisso com a educação. Se todos deviam ter, eles também deveriam ter. No início nós fizemos, logo que eles chegaram, a pergunta de como fazer. E eles nos contaram que alguns sabiam Braille, outros não sabiam, tinham sido ainda alfabetizados em Braille, embora tivessem certificado de ensino fundamental, não eram usuários do Braille, ou usavam material pelo que as professoras falavam, ou ditavam para eles como prova. Então isso ficou patente também que o material não estava muito adequado. Fomos buscar recursos, fomos ao MEC em Brasília, fomos ao Estúdio Benjamin Constant no Rio de Janeiro, que é a referência do Ministério da Educação. Fomos às secretarias de Estado, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Educação, e fomos ver o que havia de material. No início fizemos, por 6 meses, gravação do livro mesmo. Eu, a esposa, pegávamos o livro, levávamos para casa e gravávamos numa antiga fita cassete, que hoje não existe mais. Fazíamos uma fita e conseguimos aqui de uma empresa o patrocínio para ela poder multiplicar uma fita para cada um dos alunos. Esse foi o primeiro recurso. Se eu fosse contar para vocês esses 17 anos, sem dúvida, talvez ficasse muito longo. Mas diria que esse ponto é importante para dizer por que a Escola de Itu começou a trabalhar com isso. Me parece que o ponto-chave foi aquela entrevista com eles na sala, para saber como é que fazer isso, né? Então eu diria que para quem estiver assistindo ou quem estiver lendo esse material, entender que talvez a principal pergunta é o que você precisa, para que a pessoa com deficiência diga o que para ela pode ser um tratamento com equidade, tratamento de forma diferente para produzir igualdade. E aí o sucesso desses deficientes, para você ter uma ideia, a melhor nota de biologia de 1997 no estado de São Paulo, num processo seletivo conduzido pelo governo do estado, foi de um aluno dessa escola aqui, né? Ele tirou 90 pontos na nota, foi a melhor nota do estado de São Paulo. E esse aluno que não tinha conhecimento, tinha baixa visão, que ouvia todo esse material, nesse período já tinha impressora Braille, tínhamos ampliação de textos e começamos a criar material. O Passo teve a ajuda da Prefeitura e Biblioteca lá de Sorocaba, que tinha equipamento parado há 9 anos e nos permitiu recuperar para usarmos aqui. E aí nasce a ideia, já em 97, de pensar em adaptação de equipamentos para que ele pudesse criar alternativas para pessoas cegas. Hoje, no caso do campo visual, nós temos inclusive paquímetro que fala.
Estamos patenteando um paquímetro que fala, para permitir que o cego trabalhe na linha de produção de fábricas. Para ter uma ideia, que às vezes a maior parte dos limites está na nossa cabeça e não propriamente na pessoa. Temos na sequência, aí tivemos o ensino fundamental e médio para surdos, já que não havia na nossa região. Fizemos depois atendimento para os autistas, atendimento para deficiências mentais, para amputados, e fomos caminhando naturalmente para atender também o INSS com reabilitados no mercado de trabalho. Hoje tenho a dizer a vocês que o reconhecimento com o Ministério do Trabalho, nossos trabalhos aqui, com o Ministério Público do Trabalho, estamos presentes em 23 estados da Federação. Mapeamos quase 400 municípios, quarteirão por quarteirão, para localizar pessoas com deficiência. E ao contrário do que as pessoas dizem que não localizam deficientes, nós localizamos em todos eles um contingente enorme. E isso decorre especialmente porque fizemos quarteirão por quarteirão e grande parte das nossas pessoas com deficiência ainda não tem um direito constitucional, que é o de ir e vir com igualdade. Ainda estão limitados por barreiras arquitetônicas, por barreiras do transporte, por barreiras comunicacionais, por ausência de telefone para surdos, por ausência de ter piso podotátil, por ausência de ter uma rampa no ônibus ou na esquina. Então é fácil dizer que não tem, é preciso procurá-los, e eles existem, estão ainda, infelizmente, como no século passado, guardados nas suas residências, sofrendo essa segregação. Não existe inclusão sem acessibilidade. E para ter acessibilidade, essa acessibilidade tem que acontecer em todos os momentos. Tem que acontecer na chegada à escola, na sala de aula, no material didático, na comunicação, na atitude, né, dos demais alunos, dos docentes, na adaptação das máquinas, né, porque o aluno com deficiência tem que sair no mesmo nível que os outros para ir para o mercado com qualidade. Estar presente numa atividade como essa faz parte do cotidiano das ações desenvolvidas por nós no Ministério do Trabalho, a quem cabe a fiscalização pelo cumprimento da lei de cotas. Com muita frequência a gente ouve das empresas, dos empresários, queixas de que não encontram pessoas qualificadas. Eu acho que uma resposta que a gente pode dar para esse tipo de justificativa, muitas vezes usada para o não cumprimento da sua obrigação legal no que se refere à cota, procurem o Senai. Hoje temos mais de exatas 398 empresas trabalhando a questão de inclusão em acordos assinados com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, por essa escola Senai. E hoje eu posso dizer que temos a formação na aprendizagem, a formação no curso técnico, a formação na qualificação profissional, a formação por capacitação profissional. Então temos um leque de ações hoje que permite dizer que é possível sim realizar a qualificação profissional de pessoas no segmento industrial, no segmento do comércio. Nós atendemos hospitais, não foram um, foram vários hospitais, onde incluímos deficientes nos hospitais, segmento no varejista de móveis e eletrodomésticos. É possível pensar que a inclusão ela é efetiva a partir da pergunta elementar: o que eu preciso fazer para adaptar para você poder trabalhar? O Senai de Itu é um exemplo e, por informes dados pelas próprias pessoas do Senai, a gente percebe que as empresas não têm tido essa iniciativa de, antes de serem fiscalizadas, procurarem o Senai, porque se o fizerem, com certeza, se não encontrarem pessoas com deficiência já qualificadas, poderão promover, por meio de parcerias e outras iniciativas conjuntas com o Senai, formas de capacitar e poder contar com trabalhadores que correspondam às suas necessidades, uma vez que é sempre importante frisar que a contratação dessas pessoas deve ser feita na perspectiva de se tirar o que elas têm de melhor, e com certeza são pessoas que, ao lado de uma deficiência, seja ela física, sensorial, intelectual ou mental, com certeza tem inúmeras outras eficiências que interessam aos objetivos das empresas.